Foram oficializadas pelo governo as novas regras dos serviços de telefonia, internet e TV por assinatura, com mais direitos e deveres para consumidores e prestadoras de serviço. As mudanças devem começar a valer a partir de junho. As medidas aprovadas pela Anatel foram publicadas hoje e valem para serviços de TV por assinatura, internet, telefonia fixa e a que sempre gerou mais reclamações, a telefonia móvel. Uma dessas regras é quanto ao cancelamento dos serviços. O que você acha de cancelar um serviço, seja de telefone, de TV a cabo, por telefone? É um serviço fácil, rápido? É péssimo, o atendimento é muito demorado, sempre tem aquela desculpa que vai transferir para outro ramal, para outra pessoa estar resolvendo e nunca resolve, né? Ninguém atende, demora demais, a gente fica esperando mais de 1 hora. Geralmente deixa o tempo de espera, ficam passando a ligação de um atendente para outro e você tendo que explicar tudo novamente. A lei dos call centers de 2008 já prevê o cancelamento de serviços de forma rápida, mas não tem surtido efeito. A partir de julho, o consumidor poderá pedir esse cancelamento sem ter que passar por um atendente. O pedido poderá ser feito de forma eletrônica, internet ou terminais de autoatendimento. A regra determina que, ao optar pelo cancelamento automático, a empresa terá até 2 dias úteis para efetivar a decisão do consumidor. Até lá, o cliente pode desistir do cancelamento, como também deve arcar com os custos do serviço ainda não cancelado. Para os créditos pré-pago e pós-pago, também foram estabelecidos limites. Um deles é a validade mínima de 30 dias para os pré-pagos. Cerca de 80% dos telefones entram nessa regra. Para os clientes do pós-pago, as faturas devem vir detalhadas, com os valores de cada serviço usado por ele e os tributos. Informações como a validade de um serviço contratado e o reajuste no valor devem ter espaço reservado na conta telefônica. As empresas de telefonia têm 3 meses para se adequarem às novas regras. Algumas medidas foram baseadas em reclamações e conflitos que também foram questionados na Justiça. A Anatel determinou a criação de um grupo para discutir os meios de implementação dessas novas regras. E para falar mais sobre essas novas regras, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em direito do consumidor, Walter Moura. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Uma das maiores reclamações do consumidor com relação à telefonia é a questão do cancelamento, que normalmente é difícil, é demorado. Esse regulamento deve facilitar isso? Olha, esse regulamento ele já é uma segunda edição de um regulamento que vem em 2007. Falar que um regulamento da Anatel vai resolver um problema real do consumidor não é uma certeza que nós temos. Por quê? Porque já existe o Código de Defesa do Consumidor, que já tinha estas regras, ele já vai fazer 25 anos de existência. Já tinha uma resolução de 2007 com vigência em 2008 e agora em 2014 me parece que a Anatel tenta ser um pouquinho mais incisiva em relação a como tratar o consumidor. A efetividade dela vai depender da fiscalização da Anatel e da atuação conjunta com órgãos, por exemplo, como o PROCON. E também que a Justiça receba estas interpretações de regra e aplique ela no dia a dia. Quer dizer, já existem regras, né? Já existem. Basicamente, quando uma pessoa faz um contrato é entre duas partes, se uma delas manifesta o interesse de extinguir o contrato, que é a prestação do serviço de telefonia, é muito difícil que a outra, a empresa prestadora de serviço, te prenda no contrato e não deixe você cancelar. Você pede para cancelar hoje, passam-se alguns dias ou meses e você não sabe se cancelou ou não. Nessa dúvida, continua tendo cobrança, você não sabe se paga ou não aqueles débitos em aberto e realmente vira aí um mar ou uma bola de neve aumentando nas costas do consumidor. Essa regra, ela veda uma prática abusiva do fornecedor, que é esse vai e vem de falta de informação. Essa regra já existia. O que ela foi feita? A Anatel operacionalizou ela para que a empresa, por um toque no telefone, um comando digital na internet, no telefone ou no atendimento telepresencial ou no presencial, que vai ser cancelado de imediato. Eu solicitei a extinção, eu anoto a data, pego a gravação, a partir daquele dia não pode mais haver cobrança.
Esse é o cancelamento, tem o cancelamento automático, né, que vai poder ser feito agora por telefone, sem a necessidade de falar com um atendente, né? São várias as opções. Tem gente que não confia muito ali no teclado, prefere escutar a voz de um atendente. Tem gente que prefere a internet. Então, a Anatel ela deu várias opções para o consumidor optar. No caso do atendente, vai ter que ser feito de imediato, né? Agora, por esses outros canais, tem um prazo de 2 dias para que esse cancelamento seja efetuado, né? Existem casos de pessoas que já ficaram 1 ano sem ver o cancelamento. Então, o prazo de 2 dias é considerado quase que imediato. Lembrando que as gravações e os registros, assim como os detalhamentos, agora passam a ficar disponíveis na internet, no atendimento pessoal, para acabar também aquela dificuldade de ter acesso a informações do próprio consumidor. Nesse aspecto, o consumidor tem que tomar cuidado com a senha do acesso. Quem não tinha relacionamento com a sua empresa de telefonia pelo site, agora tem informações preciosas no site. É bom guardar o username, né, que é aquele nome de acesso, e a senha. Por quê? Porque ali você vai poder, inclusive depois de cancelar e ficar 6 meses acessando suas informações. Imprime aquilo, guarda numa pastinha, porque se tiver alguma cobrança indevida na frente, você já tem prova de alegações. Agora, essa regra do cancelamento e grande parte dessas novas regras, né, que foram publicadas hoje, elas começam a valer em junho. Agora, antes disso mesmo, como a gente falou aqui, o consumidor ele já pode se orientar por regras que já existem. O que fazer, então, tanto agora como a partir de junho, enfim, se essas regras não forem cumpridas? Bom, o brasileiro tem uma certa dificuldade de entender qual é a função até hoje da Anatel, qual é a função do PROCON e qual é a função do juizado. E não é culpa do brasileiro, é uma falta de clareza destes órgãos específicos. Então, normalmente, quando você tem um problema dessa natureza, é bom lembrar que o Código de Defesa do Consumidor ele já proíbe boa parte dessas práticas que a Anatel só agora quis disciplinar, ela disciplinou tardiamente, isso não é novidade nem é bondade, isso daí já é uma disciplina tardia, até porque já haviam tribunais que já condenavam essas práticas. Então, hoje, eu posso ir para o juizado especial buscar a condenação de empresas prestadoras que tenham praticado essas falhas? Sim, independentemente da resolução da Anatel. Mas o consumidor ele costuma seguir a seguinte via crucis. Primeiro ele vai no SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa, ou no call center. Não resolve, ele tenta ir no PROCON, abre uma reclamação, não resolve, depois ele tenta ir para o juizado especial. Alguns consumidores abrem atendimento na Anatel. É importante que a Anatel, junto com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com os PROCONs, que ela se organize para explicar para o consumidor onde ele vai necessariamente reclamar e ter o seu problema resolvido mais rápido. É bom que esses órgãos se resolvam para dar mais transparência ainda para o consumidor, para que ele não fique com essa dúvida básica quando tiver problema. Agora, esse regulamento, ele traz uma mudança também, uma obrigação, na verdade, né, com relação aos combos, que é quando o consumidor contrata aquele pacote de serviços, né, de telefonia, internet e TV a cabo. Os valores têm que ser deixados claros, o que ele está pagando, assim o consumidor vai saber melhor o que ele está economizando, o que vale a pena. O combo, é bom entender, que nós todos entendamos que o combo é o futuro do serviço de telecomunicação e até do serviço bancário. Por quê? Porque o celular ele está deixando de ser um mero aparelho de comunicação, de telefonia, para ser um aparelho de acesso à internet, de acesso ao banco, acesso à TV paga por assinatura, dentre outros serviços que a gente não sabe o que vai acontecer. Isso daí lembra do combo do fast food, né? Da comida rápida, da lanchonete. Me dá um número 3, número 5. Então, você tem vários serviços reunidos em um só. Esse combo, ele junta uma série de serviços que para o consumidor vai piorar se ele tiver que reclamar de cada tipo em um lugar diferente. Então, a resolução esclarece de modo muito claro que todos os atendimentos de combo, seja de TV, telefone, vão ser feitos em um ponto só. E quando o consumidor pagar, ele vai ter que saber a distinção do que está pagando por o quê. Isso é importante aqui no Brasil porque essa resolução também clarifica um ponto que já era uma demanda antiga de consumidores e de entidades de defesa do consumidor, que é você saber identificar qual é o pacote mais barato do que o outro. Então, eles têm a necessidade de informar não só o preço individual, mas também o desempenho, quanto que eu pago por ano naquele plano, para que eu possa saber e comparar com o outro, porque senão eu saio de um problema para cair no outro. Eu peço o desligamento de uma empresa, escuto uma promoção, vou para essa promoção e caio num problema igualzinho. O consumidor ele tem que comparar igual ele faz com bomba de gasolina. Ele vai num posto, vê o preço
por litro, 1,09 no outro. Ele vai comprar no mais barato. Em telefonia a gente não tem isso. E no combo isso fica mais difícil. Então é importante nas pesquisas de preço você ter acesso e discriminar para fazer a comparação inteligente. Ok, muito obrigada pelas explicações e pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.